A primeira lição é a seguinte: é preciso entender que essa relação entre o bonzinho e o malzinho, essa simplificação que eu estou fazendo aqui, ela tem que ser entendida à luz de, primeiro, nós somos fruto das nossas ações e das nossas conquistas, e não das nossas intenções. O que isso significa? De nada adianta você ser bonzinho e ter valores nobres, se com esses valores nobres você não consegue conquistar nada, você não consegue alcançar nada. E se o que vale, no final das contas, inclusive para fazer o bem para a população, é conquistar as coisas, é fornecer o que as pessoas precisam, então você não pode ser mensurado, avaliado pelas suas intenções nobres, pelos seus valores nobres. Tem que ser avaliado e mensurado por aquilo que você consegue alcançar na realidade. Então, primeira lição, quando você for lidar com a dicotomia bonzinho e malzinho, você está prestando atenção só nas intenções ou nas conquistas e as ações de verdade? Segunda lição aqui, como é que você aprende a alcançar e a conquistar as coisas na realidade? Com quem na prática alcança e conquista. Só que Maquiavel fala assim, se você for olhar para a história, em relação aos príncipes, aos monarcas, aos políticos que alcançam o que se pretendem alcançar, não são os bonzinhos. São, na verdade, aqueles que os bonzinhos mais detestam, que são os astutos, que são os desonestos, que são os violentos. Então, a segunda lição, diz Maquiavel, se você já aceitou a primeira, o que te define é aquilo que você alcança e não as suas intenções. Então, lição 2, você precisa aprender, inclusive com quem você mais detesta. Você precisa aprender não com os bonzinhos, mas com os malvados. Essa é a segunda lição. E é por isso que no livro inteiro dele existem lições dos personagens mais cruéis e violentos da história. Porque o Maquiavel não nega, eles são cruéis e violentos. Só que eles alcançam aquilo que eles pretendem alcançar. E se você não aprender com quem de fato alcança na realidade, é muito difícil que você aprenda isso quando você for responsável por fazer isso. E a lição 3 remete à fábula do início. A lição 3 está lá no capítulo 18. Aqui eu vou ler porque o trecho é menor, do Príncipe. Maquiavel fala assim: deve ser do conhecimento geral que existem duas matrizes de combate, de luta. Uma por meio das leis, outra pelo uso da força. A primeira é própria dos homens, a segunda dos animais. Contudo, como frequentemente a primeira não basta, convém recorrer à segunda. Por isso, um príncipe precisa saber valer-se do animal e do homem. E posto que é necessário a um príncipe saber usar do animal com destreza, dentre todos eles deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não pode defender-se de armadilhas e a raposa é indefesa diante dos lobos. É preciso, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. Aqueles que simplesmente adotam o leão não entendem do assunto. O que é a metáfora do leão aqui? É a metáfora da força. Você tem que ser forte para se proteger contra os lobos, contra os malvados. Mas ter força bruta não basta. Você tem que ter astúcia. E é por isso que você tem que ser raposa. A raposa é aquela que sabe das armadilhas. Tanto fazer com que os outros caiam, ela fez o veado cair na armadilha, quanto porque ela conhece como fazer armadilhas, ela sabe fugir das armadilhas, não cair nelas. A terceira lição aqui do Maquiavel é: seja leão e raposa. Tenha força e astúcia.